Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Obrigado, Senhor. Abençoa o tempo ali das crianças, Senhor. Que elas venham receber do Senhor palavras de vida eterna, direção para os seus caminhos. Abençoa aqueles que irão ministrar sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Tudo bem com vocês? Está feliz? Amém? Estive viajando essa semana e acabei passando na indústria e depois eu fui até Barretos, encontrar com o Anésio. Foi um tempo assim bom. Estive com meu irmão lá em Limeira e depois fomos para Barretos na quinta-feira. Passamos a tarde toda com eles, almoçamos, dormimos lá. E na sexta retornamos. Passei na minha sobrinha ali em Olímpia. Mas foi um tempo muito bom. Ontem eu falando com o Anésio, tem o irmão Tony e o Rafael. O Rafael já passou por aqui nessas expedições que eles vêm e acabam se hospedando. E eu comecei a ver assim, sabe, naquela chácara ali, a maneira em que o Tony ele é o Suriani, lá da Esmirna. Suriani e Fernando. Ele cuida lá do som, dos equipamentos e tal. E o Tony, mais ou menos da minha idade, mais ou menos do meu tamanho. E o Tony não parava de servir, gente. Naquela simplicidade, assim, o Tony indo para lá e para cá, pegando panela, tirando panela, trazendo lanche, tirando lanche, perguntando se você precisa de alguma coisa. E o Rafael junto, sabe? O Rafael possivelmente vai para o sertão, junto com a família. Eu comecei a analisar aquilo, sabe? Eu falei assim, poxa vida, né? Que gostoso, né? Você ver essas pessoas. Como que libera algo sobre a sua vida, sabe? Que unção gostosa. E na sexta nós fomos sair, eu pedi para o Tony orar por mim. O pessoal não estava por perto. E eu pedi para o Tony e o Rafael, os dois, estava eu e o Gabriel. Falei, ora por nós. Sabe, aquela oração parecia que você não queria que acabasse. Sabe, ele começou a adorar o Senhor na simplicidade dele. E ele adorava o Senhor e começava a nos abençoar. E aí veio aquele versículo de Paulo a Timóteo que os que servem como diáconos alcançarão uma medida maior da fé que há em Cristo Jesus. A palavra diácono significa servo, serviço. E as pessoas, às vezes, elas querem ser apóstolo, tudo, menos diácono. Sendo que o Senhor nos ensinou a servir. Ele falou assim que é o maior ministério, é aquele que serve. Mas nós estamos mais preocupados com títulos, né? E eu falei isso para o Anésio, falei, Anésio, que príncipes de Deus, que unção, que eles não saiam dessa simplicidade. Porque, às vezes, quando as pessoas têm algo, sabe? Às vezes posses, né? Talentos, elas se acham melhores do que as outras. Sabe? Elas se acham que estão em melhor, vamos dizer assim, hierarquia. Eu fico com pena disso. Porque você vê que pessoas só gostam de pedir, mandar os outros fazerem, mas elas mesmas não fazem.
E eu fui muito tocado e abençoado por estar com eles. E aí começa a vir, sabe, algumas coisas da sua conversão, maneira em que... Rafael. Então, assim, é nessa simplicidade que a gente vê Jesus, irmãos. Sabe? Não é naquele mover, eu profetizo, assim diz o Senhor. É nessas coisas que você vê o Senhor. E ontem, eu assim, estava pensando em algo para ministrar, mas Deus me confrontou com outro. E eu fico preocupado, porque às vezes eu falo é de mim ou não é. Mas eu começo a analisar, irmãos, assim, nossas vidas. Por que alguns irmãos crescem no Senhor e outros não? Por que alguns continuam tendo os mesmos problemas de quando chegaram na igreja? Sabe? Por que muitos não venceram ainda algumas questões de pecado? Sabe? Ou então, coisas que às vezes elas mesmas pensam que não é pecado, mas ainda lutam, sabe? Permanecem lutando por coisas ainda que já deveriam ter vencidos, sabe? Eu lembro que eu sempre comento que eu sempre falava com Deus, falava, Deus, eu estou cansado de ter que lutar com um inimigo que já foi vencido, sabe? E eu comecei a analisar, inclusive, lá no retiro, conversar algumas coisas, eu via, sabe, algumas coisas que às vezes nos afasta, sabe, da verdade. E o inimigo, irmãos, deixa eu dizer algo para você. O inimigo, ele consegue nos aprisionar, ele consegue, às vezes, nos amarrar por pequenas coisas. Sabe, pequenas coisas que ainda nós achamos que aquilo ali não tem nada a ver. Sabe, foi isso que a serpente falou para Eva, não tem nada a ver, Eva. Não foi bem assim que Deus disse. Você pode comer sim, Eva. Sabe, esse não tem nada a ver, é perigoso, irmãos. E aí você percebe que, sabe, aonde às vezes nós nos perdemos. Eu vou dizer algo para você, irmãos, mas eu era tão assim, sabe, preocupado com a minha vida com Deus, que eu lembro que em Cuiabá, naqueles desertos, aquelas fases, eu via alguns pastores da MCM, sabe, e eles faziam reuniões entre eles para assistir os filmes que estão em cartaz na cidade. E algumas coisas, músicas do mundo, algumas coisas assim, sabe? E eu falava, Deus, mas está errado. Irmãos, eu não assistia filme secular. Eu me recordo quando eu mudei para cá e minha cunhada veio visitar e ela começou a pegar uns, na época, eu não sei se era DVD, da saga Crepúsculo. Eu falava, Deus, eu não quero isso da minha casa, Deus. Faz alguma coisa, a televisão queimou, glória a Deus. Ela colocou o CD lá para fazer o filme, queimou. Meu Deus, isso é maravilhoso. Queimou a televisão. Sabe, irmãos, e depois nós vamos assim, permitindo que essas coisas entrem de novo. Nós passamos mais tempo, irmãos, com essas coisas que não edificam a nossa vida do que com as coisas que edificam a nossa vida. Aí, ó, cartinha de amor, tá vendo? Olha. A Emily está ali, ela que é a Emily. Tudo bem, Emily? Deus abençoe. Eu mandei até um recado para você hoje. Deus abençoe, viu, Emily? E fiquei constrangido com essa declaração de amor, assim. E aí, irmãos, eu vejo assim como que às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não vão edificar a nossa fé. Sabe? E eu me preocupo porque o Senhor está voltando. Eu me preocupo porque a igreja do Senhor hoje, eu falo, a igreja do Senhor, né, não está preparada, irmãos. Talvez eu possa estar falando por mim, sabe, mas eu me preocupo, sabe, com a conduta no qual eu estou tendo diante do Senhor. Sabe? E o Senhor Jesus aqui em Mateus 24, ele fala algo que
está acontecendo por esses dias. Eu queria ler com você Mateus 24, versículo... Nós estudamos isso esses dias atrás, mas só queria ler o versículo 12, algo que eu sempre falo e eu nunca vou me cansar de falar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, há uma multiplicação da iniquidade. E como essa iniquidade se multiplica? Quando eu pratico ela. Quando os meus pais praticaram ela. Quando os meus ancestrais praticaram ela. E não se arrependeram. E morreram e levaram isso para o túmulo. As próximas gerações vão receber essa iniquidade totalmente mais forte. Lá em Êxodo 34, se não me falha a memória, Moisés ali ele começa a ter uma experiência com o Senhor, quando o Senhor faz as novas tábuas dos mandamentos. E no versículo do 34, no versículo 6, diz assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, no caso Moisés, Jeová, o Senhor Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça em terra e se encurvou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e tomamos pela tua herança. Irmãos, aqui Moisés, ele separa a iniquidade de pecado. Ele separa a iniquidade de transgressão. A palavra transgressão, ela tem mais a ver com a minha rebeldia, sabe, a minha rebelião contra Deus. Sabe, querer tentar Deus, querer provar Deus. O pecado é aquilo que eu pratico contra o Senhor. Então, o sentido da palavra pecado é errar o alvo. Mas a palavra iniquidade, ela está, sabe, no nosso DNA. Ela está, sabe, nas nossas células. Olha só o Salmo 51. Abre aí, por favor, Salmo 51. Salmo 51, Davi, após de cometer o pecado contra Betseba. Olha o que ele diz assim, ó. Só nesse salmo temos a palavra iniquidade 3 vezes. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então daí ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará
altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Irmãos, é tão profundo isso. Você vê Davi, um homem que cometeu um assassinato e um adultério, sabendo a condição dele. Um homem que, se for analisar perante ele e Saul, aos nossos olhos, Saul era muito mais santo do que Davi. Saul foi rejeitado por fazer um culto, que não era para ele fazer, e por proclamar um jejum, no qual Deus não pediu para ele proclamar. Olha só, irmãos. A transgressão de Saul com a transgressão de Davi. Mas ele entendia algo que Deus mostrou para ele. Ele entendia algumas coisas, irmãos. E ele fala a respeito da iniquidade. Então, a iniquidade, ela, de alguma maneira, ela é a causa que está sobre nós. É como se ela nos impulsiona, ela de alguma maneira, ela está dentro do nosso DNA. Sempre eu falo, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, juntos formam um cordão de DNA, no qual existem características nossas, heranças hereditárias, genéticas. E nessas heranças nós temos ali características físicas, a cor do cabelo, a cor do olho, né? Narizinho, orelhinha, e aí vai. Tudo nós puxamos aos nossos ancestrais, que são gerações. Tem algumas pessoas que herdam, sabe, os olhos dos avós, não é isso? Nós sabemos que existe essa questão do DNA dentro de nós, da nossa vida. Mas existe também questões emocionais, principalmente quando se fala de temperamento, uns são sanguíneos, outros são melancólico, fleumático, colérico, e aí vai. Mas existe questões, legado espiritual. E essa questão do pecado espiritual, ela concentra muitas coisas. Uma herança, sabe, que você não sabe quem teu tataravô fez. Você não sabe quem o teu bisavô fez. E isso aí pode, ele ter levado isso para o túmulo, e isso se multiplica. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de ideologia de gêneros. E o homossexualismo hoje está expresso, sabe, de uma forma crescente na sociedade e dentro das igrejas também. É impressionante como que tem crescido. Agora, por que chegou a isso? Sabe, aonde chegou a isso? Aonde chegou o ponto de pessoas abusarem de crianças? Como que a pessoa chega a esse extremo de apostasia perante Deus? Então, tem uma origem. Isso está ligado justamente, conforme Romanos 1, versículo 18 diante, sobre a idolatria. A idolatria gera isso. E nós sabemos, irmãos, que, sabe, ontem eu estava vendo uma reportagem, assim, uma pessoa falando sobre racismo, uma pessoa negra, muito culta, sabe, falando do racismo, e ele querendo culpar os brancos do racismo. Sabe, irmãos, fala muito bem, ninguém ganhava dele em nenhuma disputa. Alguns ali, jovens, estudiosos, começaram a tentar de alguma maneira pegar ele em algum assunto, não conseguia. E ele começa a falar que aqui na nação, né, dos Estados Unidos, nós fomos 300 anos escravizados. Tiraram da nossa pátria, nos trouxeram para cá. Nós não podíamos falar nem o nosso idioma. Nós não podíamos adorar os nossos deuses.
Nós não podíamos ter a nossa cultura, nós éramos proibidos de tudo. E agora vocês vêm falar que não existe racismo, tal. Irmãos, isso é verdade. Porém, não é toda uma verdade. Quem é você? Você fala brasilês? Não é verdade? Seus ancestrais nasceram aqui? Irmãos, analisando a história, sabe, antes dessa nova era da ciência, vamos analisar lá atrás. Vou falar para você que, quando eu estudei a 4ª série primária, eu aprendi que, possivelmente, né, as Américas foram colonizadas por asiáticos que atravessaram o Estreito de Bering. Amém? Que é um pequeno estreito na divisa, lá bem na separação ali do Polo Norte, ali com Rússia ali. Tem um estreito que atravessa para o outro lado, que emenda com o Polo Norte, Antártida, e vai para as Américas. Então, eles falam que, possivelmente, né, os habitantes da América foram povos asiáticos. Por isso que os esquimós têm aqueles olhos puxados, os índios cherokees foram descendo. Pode ser, talvez, quem sabe, hoje nós temos aí pessoas que atravessaram o Atlântico, da África para cá. Sabe, eu vi uma pessoa que saiu do Cabo, Rio de Janeiro, e foi a Cabo, quer dizer, ele saiu Cabo, África do Sul, e foi ao Cabo, Rio de Janeiro. Numa pequena canoa. Então, assim, vai saber. Então, ninguém fala assim, essa pátria aqui, ninguém é de ninguém. O próprio Estados Unidos foi colonizado ali, né, pelos irlandeses, né, os povos que vieram, né, da Europa para poder buscar uma nova terra, Nova Inglaterra, não é isso? Então, assim, ninguém é de ninguém. Sabemos que viemos de um pai e uma mãe que chama Adão e Eva, isso nós sabemos. E é isso que cremos, não é verdade? Então, assim, eu não posso ficar buscando desculpa e justificativa, sabe, por uma questão que, infelizmente, não é, irmãos, a questão do racismo. Sabe, é a questão, irmãos, de você buscar fazer o que é justo, verdadeiro, certo, independente da sua cor, dependendo da sua raça, dependente da sua cultura, é buscar a verdade. Mas não querem, é mais fácil, sabe, achar uma desculpa. Eu tive segunda-feira passada um problema seríssimo, porque um cliente de Foz do Iguaçu, de Medianeira, me liga, de Medianeira, cadê meu piso? Falei, teu piso faturou dia 2. Ué, mas esse piso não chegou aqui. Falei, não, chegou sim. Liguei para a transportadora, eu falei assim, cara, você não retirou o piso lá do Martelli? Falou, cara, teve aquela semana do feriado 7 de setembro, possível greve de caminhões, eu não consegui. Então, eu vou retirar lá. Vê para mim as notas do que tem para retirar dos clientes aqui da região. Liguei na fábrica, pedi as notas, essa mercadoria não estava ali. Eu falei, uai, meu irmão, ó, não está lá porque você já retirou. Não, não retirei. Ligo na indústria, começo a ver, ó, foi retirado. Aí deu a placa do caminhão, foi retirado, inclusive, semana passada, na quinta-feira. Falei, uai, me passa aí a placa do caminhão, quem retirou, mandou a placa do caminhão motorista, descobrimos que ele era de Umuarama, lá tem alguns sites, assim, alguns recursos que você sabe quem é pela placa. E aí falei com a transportadora, falei, nunca vi esse cara, nem sei quem é. Aí falo com outras transportadoras que trazem aqui para a região, porventura você não pegou por um acaso? Não, não conheço esse motorista, nem sei quem é. E aí começa a apertar a indústria traz lá gravações, vídeo e tal. E aí, o que acontece, irmãos? Eu tenho uma transportadora em Cianorte, que é o Chico, da Bertorini. Eu tenho o Transchicão, que é o Chico da Transchicão, e tenho um representante do Paraguai, que tem a do Chico. Não, impressionante. E a do Chico é em Foz do Iguaçu, e a Transchicão, que ficou de pegar mercadoria também de Foz do Iguaçu, cujo responsável se chama Rafael, e os dois é Rafael. Eu falei, Chico e Rafael tem mais que José agora. E aí, fui procurar a criança, o caminhão estava lá em Foz do Iguaçu ainda, não tinha descarregado, e essa mercadoria estava indo para Assunção, no Paraguai.
E aí começa a conversar e esses dois começam a discutir, os dois transportadores, ninguém queria chegar a um acordo, e o cliente querendo a mercadoria dele em Medianeira. E o cliente tem loja em Foz do Iguaçu, falou, descarrega então aí em Foz, mas resolva esse negócio. E aí começou a dar aquelas, sabe, mas por que a indústria carregou? Querendo achar um culpado, mas não querendo resolver o problema. Irmãos, eu fiquei das 9 da manhã, a Cleidiane viu, até as 8 da noite, eu estava lá na reunião dos homens, lá eu recebendo um WhatsApp ainda, dos problemas ainda que estava gerando isso. Na terça-feira de manhã ainda estava dando problema. E aí vem, sabe, o oportunismo, uma competição entre eles, de uma transportadora com outra, que não quer receber, o outro não quer pagar, aquela coisa toda. E aí o cara dessa do Chico, que eu não conheço, veio querer falar meio comigo grosso. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, eu vou pedir para a indústria fazer um BO de desvio de carga. Porque essa mercadoria, teu caminhão retirou lá, e você não entregou essa mercadoria. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Começou a brigar comigo, desligou o telefone na minha cara e resolveram entregar lá no cliente. Falei, irmãos, a gente está muito mais focado em achar um culpado do que, sabe, resolver o problema. Sabe, quando eu me converti, eu falava com as pessoas do amor de Deus, elas chegavam para mim e queriam mostrar, sabe, os problemas que eu tinha, mas nunca falava qual é a solução. O que eu faço, então, para melhorar? Nossos problemas, irmãos, às vezes, dentro de casa, entre cônjuges, entre filhos, sabe, na empresa que trabalhamos, em qualquer outro lugar, está relacionado a isso, porque nós queremos achar alguém que é culpado. Não queremos assumir culpa nenhuma, sabe, e não queremos focar a solução, mas só focamos no problema. Então, existe 3 questões, irmãos, que nós precisamos entender. Os meus problemas, eles têm 3 fontes. A primeira fonte, quando eu me converto, sabe, o Espírito Santo começa a mostrar para mim o que é pecado, e aquilo que eu fazia que era pecado, começa a pesar dentro de mim, e eu não quero mais praticar aquilo, porque eu tenho consciência que aquilo não é de Deus. Quem aqui passou por isso da conversão? O que bebia, Paulo fala em Efésios 4, o que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que brigava não brigue mais, aquelas coisas todas. Falava palavrão, não fale mais. Porque há uma mudança, há uma metanoia agora em nós. Amém? A segunda coisa, então a primeira, às vezes é Deus nos levando, sabe, para uma transformação de purificação. Ele começa a descontaminar, arrancar aquilo que, sabe, muitas vezes nos leva a cometer a iniquidade. A segunda coisa é que o inimigo vê que ele está perdendo espaço. E ele agora, de alguma maneira, ele vai investir contra a sua vida. Sabe, ele vai, de alguma maneira, colocar obstáculo, de alguma maneira ele vai, sabe, colocar pessoas, usar outros meios, sabe, para de alguma maneira você não cresça, que você não enxergue, né, a real luta em que você está vivendo. E a terceira e última, que eu considero a pior, é você mesmo, sou eu mesmo. Sabe, eu começo a permitir que algumas coisas ainda entram na minha vida, e o inimigo é muito sutil, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Quem aqui tem um costume de falar, eu profetizo sobre a tua vida? Amém? Então vamos lá. Glória a Deus por essa Bíblia, né, Luiz? 1 Coríntios 12. Vamos falar aqui no versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito operação, a outro profecia. O que é profecia, segundo essa Bíblia aqui? Profecia vem profeteia, do grego, profecia, discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação, admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas
pelo pronunciar de eventos futuros, usado no Novo Testamento da expressão dos profetas do Antigo Testamento, a predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ela, o espírito de profecia, a mente divina, origem da faculdade profética do dom. Isso é profecia, amém? Então a profecia ela está mais relacionada ao oráculo de Deus. Nós estávamos aqui em Salmo, vamos para Jeremias, um pouquinho para frente, 14. Jeremias 14. Então, você vê que profecia é algo que Deus está usando você para falar com alguém, amém? Você se torna um oráculo de Deus. Aqui em Jeremias 14, versículo 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sendo que eu não os tenha mandado. Você não teme isso não, irmão? Eu temo. Eu temo isso aqui. Sabe, irmãos, por que eu temo? Porque a igreja, de alguma maneira, entrou muito neologismo. O que é um neologismo? É eu inventar, sabe, palavras, acrescentar em algumas palavras que já são existentes, ou criar outras. São chavões. Certa vez, em 2003, eu estava lá em Sinop, e eu fui trabalhar, e era numa quarta-feira, e eu fui num culto de oração, na Igreja Batista de Sinop. E cheguei lá, falei, eu vou dormir aqui, vou no culto, vou numa igreja. Cheguei, pouco tempo de conversão, tinha lá um pouco mais de 1 ano e pouco de conversão, 2 anos e meio, quer dizer, 2 anos já de conversão. E aí, começamos o culto de oração, pessoas lá orando. Quando terminou tudo, aí vem aquele, se Deus é por nós, quem será contra nós? A fé vem pelo ouvir. E a igreja, o ouvir a palavra de Deus. Quem não vem pelo amor? Assim diz as Escrituras. Quem não vem pelo amor? A igreja toda, vem pela dor. Eu falei, eu queria saber onde está esse versículo. Eu queria saber onde está esse versículo. Terminou, pastor na porta, cumprimentando. Pastor, me ajuda aí, por favor. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu queria saber onde está esse versículo. Que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Porque eu sempre ouço falar dentro das igrejas isso. E eu realmente, irmãos, queria saber se existia. Eu não sabia se existia ou não. Sabe, e aí ele falou assim, olha, sábado nós vamos ter estudo bíblico, vem aqui sábado. Eu falei, pastor, eu não sou daqui, eu sou de Cuiabá, eu vim aqui a trabalho, eu vou embora amanhã. Olha, mas isso aí deve estar lá nos profetas grandes. Isaías, Jeremias, Ezequiel, deve estar nesses profetas. Eu falei, então tá, eu vou pesquisar. Não, espera aí. Olha, é que você veja bem. Jó veio pelo amor ou pela dor? Davi veio pelo amor ou pela dor? Eu falei, então o senhor está querendo dizer que não existe isso na Bíblia? É uma expressão, é um neologismo. Mas o diabo, irmãos, está ouvindo. Ele está ao derredor aqui nesse lugar, pode estar aqui dentro. E aí eu falo aqui, assim como diz as Escrituras, quem não vem pelo amor, vem pela dor, eu estou mentindo. Mesmo sem ter essa intenção. Quando eu chego para você, eu profetizo da sua vida, irmão, sendo que Deus não mandou eu profetizar, irmão. Sabe, olha, me perdoa, eu não estou querendo, sabe, irmãos, eu estou falando para você do que eu vivo e eu estou preocupado com isso. Porque nós aprendemos chavões. Certa vez eu fui numa igreja aqui, bem no início da conversão, aquele mover pentecostal, uma igreja lá no Novo Horizonte, que a sede foi para lá, era aqui na Morangueira, foi para lá e hoje está lá na Mauá. E aí tinha lá um povo lá, pentecostal, aquela coisa toda, tem um que fez assim, o sapatuf, saiu do pé, furou,
e era forro igual esse aqui de isopor, entrou lá para dentro, o cara perdeu o sapato. E o pé direito do cinema, irmãos, era muito grande, porque ali era um cinema. O cara conseguiu lá, aí, pô, o sapato foi. Eu falei, meu... Sabe, eu querendo ouvir, veio um pastor do Rio de Janeiro chamado Cláudio Gama. Conhece aí, carioca? E aí o pastor Cláudio Gama pregando. Aí eu vi lá a Jurema. A Jurema estudou comigo, no Duque de Caxias. E era uma morenona, assim, uma negrona, dessa altura assim. E a Jurema, quando me viu, ela... Quando o pastor falava, ela levantava. O pastor parava de pregar, aí ela descia. Ela sentava assim atrás de mim e olhava. Aí daqui a pouco a Jurema, o pastor começa a pregar, a Jurema levanta e... Parava o culto, irmãos. E tinha muita gente lá, estava chocado. E aquilo começou, sabe, olhar para mim mesmo. Falar, o que eu estou aqui? O que eu estou buscando? Aí depois o Cláudio Gama começa a falar e fala assim, receba a glória, receba a glória, receba a glória. Aí veio assim para mim, minha glória, eu não reparto com ninguém, diz o Senhor. Irmãos, tudo isso aí, a igreja não está com intenção de coisas erradas. Sabe, irmãos, eu não estou querendo, estão me entendendo? Às vezes... nós falamos coisas, irmãos, que não deveríamos falar. E, às vezes, essas coisas, sabe, vão nos impedindo de ter algo mais puro e verdadeiro. Sabe, aquela questão de o melhor de Deus está por vir. Irmãos, ele já veio há 2000 anos atrás. Já veio, o melhor de Deus já veio. O meu problema não está... sabe, nas questões, assim, nas circunstâncias que eu estou vivendo, no momento que eu estou vivendo, o meu maior problema é não saber o que Ele fez por mim na cruz. O que Ele conquistou por mim na cruz. Porque Ele, sabe, me abençoou. Ele, sabe, Ele me livrou das trevas, Ele me tirou do reino das trevas, me tirou do inferno, irmãos, e me transportou para a luz. A Bíblia diz aí, 53, que até a iniquidade foi levada na cruz. Que as minhas doenças e as minhas enfermidades foram levadas na cruz. Por que existe tanta gente doente dentro da igreja, irmãos? Porque existe algo errado. E isso ainda está dentro do nosso DNA. E ele precisa sair, porque é muito... Irmãos, nós estamos falando de um ser, que é corpo, alma e espírito. Nós estamos falando de coisas subjetivas que nós não conseguimos tocar, coisas abstratas que estão mesclados dentro do nosso ser, que é só a verdade que pode nos libertar, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, separa juntas, medulas, alma do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do meu coração. Então a verdade é a única maneira de me libertar. Não existe outro meio, é só através da palavra, é só através da verdade, em ação conjunta com o Espírito Santo em mim. Porque Romanos 8 diz que Ele me ajuda nas minhas fraquezas. No início aqui a Cleidiane orando sobre repreendendo o sono. Irmãos, tem gente que dorme na igreja quase todo culto. Está cansado todo domingo de manhã, está cansado? Ou fica até de madrugada na internet? Ou tem algum problema de saúde, ou tem um problema de demônios agindo na vida dele. É assim que funciona. E eu tenho que buscar onde está. Eu não estou falando, irmãos, para dar ralo. Eu estou falando, sabe, de nós atentarmos, porque alguma coisa está errada. Não é para isso que nós viemos no culto. Então, assim, existem coisas ainda que estão, de alguma maneira, tendo direitos legais da nossa vida e nós não estamos conseguindo enxergar. Mas nós achamos culpa, nós achamos justificativas, mas nós não queremos assumir que o problema pode ser nós. E isso está ligado à iniquidade, irmãos.
Algumas doenças, você pode ver que alguma pessoa assim, tem diabetes, porque o pai tinha diabetes, porque o avô tinha diabetes. Tem outras pessoas aí hipertensas, porque fulano de tal era hipertenso, porque a família é hipertensa. Sabe, são coisas genéticas que estão no nosso DNA. E a iniquidade está aí. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Só que Jesus fez algo por mim e por você. Então, eu tenho que me apropriar disso. E eu não posso me conformar com as coisas, irmãos. Eu não posso me conformar. A Bíblia fala para mim não me conformar com o mundo, mas transformar o mundo pela renovação da verdade que entrou em mim. A minha mente agora é mente de Cristo, diz as Escrituras. Então, eu tenho que agora pensar como Cristo pensa. Eu tenho que agir como Cristo age. Por isso, eu sou chamado de cristão, que significa pequenos cristos. E ainda, por que ainda, irmãos, estamos presos, então? Talvez eu não consiga encerrar isso hoje. Mas é importante a gente sempre estar sendo, sabe, relembrando algumas coisas. Em 2002, final de 2002, passou lá em Cuiabá o apóstolo Léo. E aquela questão de apóstolo já ficava meio assim, estava vindo um movimento aí, né? Mas esse homem foi muito usado por Deus na minha vida. E naquela situação eu fui naquela igreja do pastor Mack, era um presbiteriano que saiu da igreja tradicional e foi para um movimento, né, neopentecostal que começou a vir no início do ano 2000. E ali o apóstolo Léo começa a falar assim, olha, tem algumas amarras nas nossas vidas. Ainda somos presos em algumas cadeias espirituais. Daí ele fala assim, você não sabe, mas talvez alguém fez uma obra de feitiçaria para você. Ou então, às vezes, você sabe, mas isso são amarras de terceiros. Alguém deseja o seu mal. E, às vezes, essas amarras impedem você de crescer e prosperar diante de Deus. E ele falou assim, isso é muito, né, é até muito fácil de resolver. Porém, existem amarras, cadeias pessoais, não de terceiros. Que é aquele pecadinho doméstico, sabe? Que é aquelas coisas ainda que eu provoco através do pecado e eu consigo a permissão de espírito agindo na minha vida. Porque eu não faço aquilo que eu deveria fazer perante a verdade. Então, essas são as amarras em que eu crio através das minhas ações, das minhas atitudes. E eu não consigo consertar. Eu estava falando com a Cleidiane sobre uma situação. Vocês lembram lá de Atos, capítulo 6, quando Ananias e Safira, Atos 6, Atos 5, é 6, não sei. É 6, né? 5, Atos 5. Tá. Então, ali, um casal estava na igreja, e ali, Barnabé, que era tio de João Marcos, provavelmente escreveu o Evangelho de Marcos, vendeu uma propriedade muito grande em valor e depositou como oferta. E a igreja falou, poxa vida, e aquela coisa toda, e veio Ananias. E a sua mulher Safira, e disse assim, olha, nós também vamos fazer isso. E aí chega Ananias com um valor grande, e vai lá e coloca a oferta dele, fala, vendemos a herdade, está aqui o dinheiro. Pedro, como líder da igreja, fala, Ananias, por que você permitiu Satanás encher o teu coração? E mentiste contra o Espírito Santo. Se você não vendesse essa propriedade, né, não teria problema. Mas se você vendesse e ficasse com dinheiro, também não teria problema. Mas por que você mente para o Espírito Santo? Ele colocou parte daquela oferta. Ele não colocou tudo daquela oferta. Ele reteve uma parte. Talvez ele reteve um pouco. Talvez ele colocou mais lá. Pedro falou assim, olha,
fulano, ciclano, vem aqui. Pega o rapaz aqui, ele vai morrer. Puf, morreu. Porque mente contra o Espírito Santo. Aí chega a mulher dele, Safira, cadê Ananias? Porventura, vocês venderam, portanto, aquela propriedade? Sim, foi por isso mesmo que Ananias veio aqui trazer. Somos também igual ao Barnabé. Por que você mente igual ao teu marido? Está aí a porta que enterrou ele, vai enterrar você também. Puf, morre. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não tenha vergonha, sabe, daquilo que você fez. Não tenha vergonha, sabe, daquilo que as pessoas vão falar de você. Eles quiseram testemunhar algo que não era verdadeiro. E assim eu vejo muitas pessoas dentro da igreja testemunhando, às vezes, em parte, porque tem vergonha de expor, ou então de mostrar que eu não sou essa bênção em que você pensa que eu sou. E aí você percebe que essas pessoas não crescem, elas sempre estão no deserto, rodando no deserto. Sempre, sabe, sempre volta de novo a ser o que era antes. Porque não conseguem entregar totalmente a Deus as suas vidas, elas entregam em partes. Eu nasci numa igreja em que, quando começava o mover do Espírito Santo, tomava-se o microfone. Quando se falava de santidade na igreja, a pessoa era admoestada e repreendida e não podia pregar durante muito tempo, porque não poderia exortar a igreja falando sobre santidade. Porque era uma igreja grande, rica. Sabe? Então, ó Espírito Santo, até aqui você pode ir, daqui para cá não. Porque, olha, meio-dia eu tenho que ir embora. Então, nós colocamos, às vezes, limitações em Deus. E muitas vezes nós não entregamos totalmente as nossas vidas a Ele como nós deveríamos confiar. E por que nós não confiamos? Porque nós não o conhecemos como deveríamos o conhecer. Porque nós só confiamos em quem conhecemos. Então eu preciso pegar a palavra, irmãos, eu preciso, sabe, me alimentar dessa palavra, para discernir o que está errado na minha vida. Porque eu posso viver uma vida de engano sem saber. Eu falo para você que vira e mexe, eu olho para mim e eu tenho coisas erradas. Que às vezes eu estou de novo permitindo, porque o inimigo vai investir nisso, irmãos. Ele nunca vai investir na sua vida algo assim, sabe, totalmente contrário àquilo que você crê. Ele vai, de alguma maneira, te levar a algumas companhias, ele vai, às vezes, te levar a alguns programas, a algumas redes, sabe, que vai te tirar do propósito. E aí, quando você percebe, você está inoperante, frio. O Espírito Santo não está mais sobre a sua vida. Porque ainda está crescendo a velha natureza. Porque você nasceu de novo, mas a sua alma e o seu corpo não. O seu espírito nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Mas a sua alma ainda não. Que é os seus desejos, suas vontades, seus prazeres. Então a minha nova natureza tem que dominar a velha. Porque agora eu tenho uma força, um poder de Deus em mim, porque todos aqueles que nele creu, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João 1, versículo 12. Então eu preciso me apropriar daquilo que está escrito. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão é humana. Porque fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que você pode suportar. Junto também dará o escape. Então eu tenho que acreditar, eu tenho que crer naquilo que está escrito. Irmãos, lá em Tessalonicenses, Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5, 21, diz assim: examine tudo, retém aquilo que é bom. Talvez às vezes eu falo, você talvez não queira aceitar, mas retém aquilo que é bom, irmãos. Retém aquilo que a palavra de Deus mostra que é bom. Em Tiago, no capítulo 4, ele fala assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Irmãos, quantas vezes eu peco? Porque eu sei que aquilo ali não era para ser feito daquele jeito, e eu faço. Ou então eu sei que eu deveria fazer, mas não faço. Quantas vezes eu peco, irmãos? Quantas vezes?
Então, assim, eu preciso entender, irmãos, que algumas coisas, não é aquele pecado cabeludo que às vezes pode me separar de Deus, como eu citei aqui Saul. Ele não matou ninguém, não adulterou. Ele não obedeceu. Ele não se submeteu à autoridade construída por Deus de Samuel. E Deus o rejeitou. Sabe, porque algumas pessoas pensam que pode fazer aquilo no qual elas não foram chamadas para fazer, ou então não foram instruídas por Deus para fazer. E elas fazem por si só. E elas vão ser rejeitadas. Porque o princípio de autoridade vem do trono de Deus. E Saul foi rejeitado por esse princípio. Ele não tinha autoridade para fazer um culto, ele foi lá e fez. Ele se colocou no lugar do líder espiritual, do sacerdote da época que era Samuel. Então eu tenho que temer isso, irmãos. E o que acontece? Como essa iniquidade está dentro de nós, e ela vai, de alguma maneira, me inclinar, ela vai, de alguma maneira, me impulsionar a fazer o que eu não quero fazer. Eu lembro que no ano, não sei se foi 2010, 2009, 2010, houve um congresso da MCM em Trindade. E Trindade, ela é muito parecida com Nossa Senhora Aparecida, lá a cidade Nossa Senhora Aparecida, devido à romaria, devido, né, à visitação de peregrinos, né, que vão pagar promessas lá. E a réplica da Basílica de Nossa Senhora é feita lá em Trindade, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, e há uma procissão que sai de Goiânia e vai até Trindade, que são mais de 20 quilômetros que as pessoas andam de a pé, até chegar lá para pagar as suas promessas. E o pastor José Rodrigues fez uma conferência lá, e ele desafiou o bispo local para um debate em praça pública. E nenhuma vez o bispo foi. Ele falava assim, e colocou nas rádios, colocou nas televisões locais: eu quero conversar com o senhor a respeito da Bíblia, porque o senhor está levando um povo aí para o inferno, porque o senhor não está pregando a verdade para esse povo. Eu quero que o senhor esteja comigo na praça tal dia. Foi falando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele não foi. Mas naquele dia, naquela conferência, 10 padres jogaram as suas batinas e se renderam à fé. Umas coisas que esses padres confessaram: pedofilia, homossexualismo, droga e bebida. Os 10. Um pediu proteção, porque já estava sendo ameaçado de morte. Sabe o que eles falavam? Eu não queria fazer, mas tinha algo que me inclinava a fazer o que eu não queria fazer. Tinha algo que me impulsionava, sabe, quando eu via, eu já estava fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas eu não conseguia vencer essa força dentro de mim. Irmãos, pega esses psicopatas para você ver, pedófilos. Sabe, você vê que há algo que impulsiona. Irmãos, eu já fiz coisas terríveis, impulsionado por uma iniquidade. Então, assim, há algo que você não consegue dominar, porque a iniquidade ainda é forte, quando você não nasceu de novo. E é impressionante isso aí, irmãos, porque as pessoas, às vezes, elas não querem, mas elas fazem, porque ainda não entenderam, não ainda buscaram, sabe, o que é o novo nascimento, o que é andar na presença de Deus, o que é crer na sua palavra, o que é andar por fé. E ainda vivem presas, sabe, em enfermidades, vivem presas em catástrofes, sabe, em Pocahontas, problemas financeiros, e aí vai sempre os mesmos problemas, porque ainda tem coisas ligadas à promiscuidade, tem coisas ligadas ainda a obras de feitiçaria, tem coisas ligadas ainda às maldições que estavam contidas nos seus pais, seus ancestrais. Irmãos, eu vim de uma família que meu pai, ele era vendedor como eu. E meu pai era o seguinte:
olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá hoje para o galpão tropeiro, vou pagar para todo mundo, porque essa semana eu vou vender e vou ganhar. Eu não tenho, mas essa semana eu vou vender. Sabe? Meu pai era assim, irmãos. Ele gastava o dinheiro antes de receber. Eu fui criado dessa maneira. Um otimismo enganoso. Sabe? Uma questão assim que eu preciso enxergar a realidade das coisas. E muitas vezes as pessoas não querem enxergar a realidade. Porque existe o espírito da verdade. E o espírito da verdade, essa palavra verdade tem dois sentidos. Verdade de veracidade e verdade de realidade. É real. Eu tenho que provar isso, irmãos. Além de ser verdade, se é real. Eu tenho que tocar nessas coisas. Irmãos, eu sempre fui assim, enrolado, sabe? Depois eu pago. Tem aí, é de graça, é fiado antes, então me arruma aí. Né, seu Carlos? Me empresta e me dá doce. Depois eu pago. Né, Cris? Depois eu pago. Depois eu pago. E esse depois nunca chega, irmãos. Isso é iniquidade. Sabe, isso está ainda, infelizmente, no caráter de muitos cristãos. Quando Jesus, o Senhor, fala assim, lá em Mateus 5, 48, sedes, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Poxa, Senhor, o Senhor está querendo demais, né? O Senhor está querendo algo que é impossível. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que ele ia falar algo que é impossível para você? Você acha que Jesus ia falar algo para você? Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Você acha que ele ia falar algo que é impossível? Não. Se ele está falando é porque é possível, não por meu próprio, sabe, esforço, não para minha própria bondade, mas por aquele que habita em mim agora e que vai me ajudar a alcançar o alvo, a não errar mais ele. Mas eu tenho que crer. Então, quando ele fala, sedes vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai, ele está falando de caráter ali, na raiz ali, ele está falando de caráter. Já pensou, Moraci? A Isabela nasceu. Já pensou? A Isabela nasce, branquinha, igual a Adriele, cabelo lisinho, olho puxado. Mais um neologismo. Mais um neologismo, eu repreendo. Está amarrado. Por que ela não parece a Adriele? Porque ela tem características do pai e da mãe. E se eu e você somos filhos de Deus, eu tenho que ter características dele. E nós temos que crer nisso. Então, essa iniquidade, por quê, irmãos, por que Deus permite, então, essa iniquidade no nosso DNA? Porque em Ezequiel 28, eu sempre esqueço de pôr um silencioso aqui. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardósio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, num dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger, te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras dos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado
fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Sabe o que é isso, irmão? Alguém que era eterno, concorda? E nunca mais serás para sempre. Alguém que provavelmente viveria para sempre. E aqui fala de um querubim, que era o sinete da perfeição, o brasão de Deus, o selo de Deus. E fala que ele foi feito em formosura e em sabedoria. Fala que ele foi feito de pedras preciosas, não do pó da terra. E ele era perfeito, até que achou-se iniquidade em ti. Então, irmãos, a iniquidade, ela está ligada sim ao livre-arbítrio. Porque Deus colocou o livre-arbítrio nos anjos. Porque, segundo nós entendemos, lá em Apocalipse 12, fala que uma terça parte, sabe, foi corrompido por esse ser, por esse querubim aqui. Ele era, sabe, uma referência de Deus no céu, irmãos. Ele era uma referência de Deus. Vocês querem, né, Cláudio Gama, né? Quer ver a minha glória? Olha para Lúcifer. Lá em Isaías 12, versículo 14, vai falar um pouco dele também. Mas aqui fala desta raiz luciferiana que se chama iniquidade. E que está no DNA de todo ser humano. E eu falava, Deus, por que isso então? Por quê? Aí veio à memória aquele filme Inteligência Artificial. Quem já assistiu? Já ouviu falar? Inteligência Artificial. Pessoa no futuro vai lá e não consegue ter filho, vai lá e faz um robozinho. Um humanoide. E aí, Deus, ele faz o homem. Aí você programa ele e fala, eu te amo, papai. Eu te amo, papai. Santo, santo, santo é o Senhor, papai. Santo é o Senhor, papai. Você acha que aqueles anjos que estão diante do trono dele, dizendo santo, 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 e não se cansam de dia nem de noite, de proclamar isso, eles foram programados para isso? Vocês acham que Deus chega a esse ponto? Você acha que Deus quer robozinho na terra? Os predestinados e os não predestinados, que vão para o inferno e os que não vão para o inferno? Ele já decretou isso. Você acha que Deus fez isso? Então, irmãos, Deus colocou naquela árvore do conhecimento do bem e do mal essa natureza satânica que se chama iniquidade. E Deus sabia que o homem ia comer. Porque em Apocalipse 13 diz que eis o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que ele terminasse e concluísse a sua obra, ele saberia que viria a morrer pelo homem. Como diz em 1 Coríntios, Paulo fala em 1 Coríntios 15, que o primeiro homem, Adão, foi uma semente carnal, para que viesse nascer a sua posteridade, que é espiritual, que é Cristo. O primeiro homem nasceu para morrer, irmãos. Veja bem, do que ele foi feito? Qual a matéria-prima dele? Ele tinha, sabe, como é que se fala? Um prazo de validade pela sua natureza. Ele foi feito do pó da terra. Ele foi feito de coisas naturais. Ele não era um ser espiritual flutuando. Você está entendendo? Sobre o jardim, não. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que arar aquele jardim e proteger aquele jardim antes da queda. Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e o guardar.
ele tinha que trabalhar. Ele poderia, sim, ter condições muito além do que o homem tem hoje, devido ao fato de não ter pecado contra Deus. Ele tinha, sim, uma sabedoria que ele colocou o nome em todos os animais. Ele tinha, sim, um vigor, uma disposição, talvez tamanho e força, que guardava um jardim que tinha um rio que se dividia em 4, que não são rios pequenos, se você for analisar a história desses rios. São rios grandes, Tigre, Eufrates, Nilo e Ganges. Porque antes do dilúvio, os continentes eram juntos, foram separados. Então a estrutura dele era outra, mas ele foi colocado na terra, Paulo diz, como uma semente, porque o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último homem, o Senhor, espírito vivificante. Assim como o primeiro são aqueles que nasceram do primeiro, e assim serão aqueles que nascem do último Adão. Então eu tenho que entender que esse espírito de vida de Cristo Jesus está em mim, me vivificou, me transformou, porque eu me justifico em Romanos 7. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí eu pego, porque a Bíblia foi colocado capítulos e versículos, irmãos, depois de 1000 anos. O ano 1200 aproximadamente foi colocado ali, não me lembro a data precisa, mas foi colocado 1200 mais ou menos, 1100, 1200 depois de Cristo, que foi colocado versículo, capítulos da Bíblia. Mas o capítulo 8 fala assim, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, porque vamos pegar lá, que é bonito demais aqui. Porque o Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou, me libertou, não estou mais preso a isso. Olha Deus, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa palavra Espírito é Espírito com letra minúscula, porque o teu Espírito que estava morto foi recriado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, semelhante à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é uma condição, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Forte isso aqui, irmãos. Então, aqui no 7 aqui, eu fico me martirizando, mas ele mesmo dá a solução. Eu estou agora em outra vida. Então, o seu pai, Adão, quando comeu aquele fruto que não era para comer, ele agora recebe uma semente no seu DNA, uma semente de morte, porque o que estava escrito a respeito de quando comesse ou não daquele fruto, o que o Senhor ordenou a Adão? Adão, o dia em que você comer desse fruto, você certamente morrerá. Não é isso que ele falou? Adão, quando comeu o fruto, morreu? A morte foi espiritual. Adão viveu 930 anos, irmãos. E depois que ele comeu esse fruto, ele teve filhos, filhas, reproduziu durante muito tempo. Então, essa morte foi espiritual, foi no DNA dele. E ele não tinha mais comunhão com Deus como Deus tinha, aparecia todos os dias da viração do dia. Então, irmãos, não tem como, conforme Paulo diz que esse
homem que foi feito alma vivente, fosse eterno. Mas ele foi uma semente. Primeiro, Paulo fala assim, primeiro não é o natural para depois o espiritual. E ele fala que há corpos celestes e há corpos terrestres. Um é a glória do terreno e o outro é a glória do celeste. Então, o seu espírito, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. O seu espírito foi criado. Só que agora ele está amaldiçoado, ele nasce caído, ele nasce numa raiz de iniquidade. O que é necessário então, irmãos? O que é necessário? Nascer de novo. É necessário nascer de novo. Jesus fala isso para um mestre das Escrituras chamado Nicodemos. É necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito nunca vai conseguir entrar no meu reino. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Assim são os que nascem de Deus. O vento assopra, você ouve a sua voz, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os que são guiados e nascidos desse Espírito. Olha o que João fala, que você agora foi... Pedro fala que você foi gerado pela palavra. Pedro fala assim no capítulo 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. E João diz, 1 João, ele fala, no capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Sabe o que é essa semente, irmãos? Sêmen. Sêmen. Você recebeu uma inseminação artificial. Só que essa inseminação não é artificial, é espiritual. Você recebeu do DNA de Deus. E isso é por uma substância que Ele colocou em cada um de nós, chamada fé. Essa é a partícula de Deus, que a ciência tanto procura. A fé é uma substância. E Ele diz que Ele repartiu uma medida de fé a cada um de nós. Então, por que alguns ainda estão presos, irmãos? Nas suas paixões, nos seus pecados, nas suas doenças, sabe, nos seus problemas, porque não está conseguindo, irmãos, entender o que Ele é em Deus. E tem que ser por fé. Deus não faz acepção de pessoas. E nós vemos, irmãos, pessoas aí que estão muito, sabe, na frente em uma vida com Deus. Sabe, pessoas que essa terra não é digna. Sabe, homens e mulheres que andam com Deus verdadeiramente, irmãos. Sabe, nós temos que buscar isso. É possível. É possível. Então aqui, essa semente de Deus, como é que funciona? O Evangelho de João 1,12. O que ele diz lá? Todos aqueles que nele creu, deu-lhes um poder. Essa palavra poder é dínamos. É poder mesmo. É o poder que faz uma dinamite explodir uma montanha. Você recebeu esse poder. Para que você recebeu esse poder? Veja bem, irmãos, para que você recebeu esse poder? Para se tornar, para serem feitos filhos de Deus. É para isso que eu recebi o poder de Deus da minha vida. Para me tornar filhos de Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu sou filho de Deus. Não, irmão. Você recebe um poder para se tornar. Porque está escrito em Apocalipse, ao vencedor. O vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei por pai, e ele será por mim filho e filha. É para o vencedor, não é para qualquer um.
Não é para qualquer um, irmãos, é para quem vencer. Então existe agora uma parte em que eu tenho que fazer. E eu tenho que crer, sabe, que esse pecado que tanto me amolesta, sabe, essa situação, essas crises, essas enfermidades, tem alguma raiz. Essa raiz pode ser, sabe, de alguma maneira, um tratamento de Deus. Eu não creio que Deus coloque enfermidade em ninguém, sabe, mas muitas vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida, sabe, para que nós possamos buscá-lo em espírito e verdade. Essa enfermidade pode ser o inimigo que está colocando, essas situações que você tem passado pode ser o inimigo colocando, ou também pode ser eu criando coisas, porque ainda não me converti direito. E ele continua, recebeu-lhes um poder para ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, é pela fé, irmãos, e pela a minha prática dela. E aí ele diz, os quais não nasceram do sangue, isso é, de um DNA, da vontade da carne, isso é, de um ato sexual, nem da vontade do homem. Eu queria ter um filho, mas agora ele nasceu de Deus, porque ele recebeu uma semente de Deus, ele recebeu ali agora uma inseminação no seu DNA. Então, agora, você não vai entrar na barriga de novo da sua mãe, conforme Nicodemos falou com Jesus. Mas você agora vai ter uma nova natureza no seu espírito. E aonde estava, sabe, esse legado de morte no seu espírito, no seu DNA, doenças hereditárias, maldições, sabe, de idolatria, de feitiçaria, de apostasia, de rebelião, de transgressão contra Deus, pecados de morte, de assassino, que estavam lá dentro nesse seu DNA espiritual, foi recodificado. Você agora tem um DNA de Deus. E eu preciso crer nisso. Porque, conforme, como diz a respeito dele, que ele é o primogênito entre muitos irmãos. O que mais questionavam Jesus, irmãos, sabe o que era? É que, como ele dizia que era filho de Deus, ele se colocava na mesma posição de Deus. E isso os religiosos odiavam. Porque ele chegava para as pessoas, eu perdoo os teus pecados. Já pensou isso? Você chegar para uma pessoa, perdoados são os seus pecados, levanta e anda. Isso quer dizer que está muito correlacionado a enfermidade com pecado. Já pensou? Que vão falar, você está pensando que é Deus? Realmente, ele mesmo disse, vós sois deuses. Porque você agora tem a mesma natureza dele, mas isso não é para você gloriar. E ele deixou exemplo para que você lavasse os pés dos outros, para fazer o que ele fez. Para que ninguém se glorie, para que ninguém queira ser melhor ou maior do que o outro. É isso que ele nos ensinou. Mas é um fato, irmãos. Se você recebeu agora no seu DNA a semente de Deus, você é filho e filha. Mas agora há um processo de crescimento. E a pior coisa que existe, irmãos, ainda nós estamos presos em coisas do passado, sabe, que se levanta e nós não temos autoridade sobre elas. Porque ainda pisamos na bola. Porque ainda queremos fazer a nossa vontade. Porque muitas vezes, irmãos, eu quero fazer algo, e eu sei que é errado, eu sei que não é certo. Mas aí eu vou fazer, né, meninas? Vou namorar com o menino do mundo, né, meninos? Com a menina do mundo. E eu falo, Deus, converte. E vai se converter, pastor. Vai se converter. Irmãos, o orgulho cresce de uma forma tão grande, que eu estava conversando com uma pessoa que, de alguma maneira, foi criada dentro da igreja, mas começou a namorar, muito novo. E aí, com o namoro, 1 ano, irmãos, se você tiver princípio, se você tiver respaldado, na verdade, você consegue manter o namoro santo. Mais do que isso, você vai fornicar. Você vai pecar. E aí o que acontece? Começa a fornicar, mas aí essa pessoa ela acha que a igreja está errada quando exorta,
sabe, quando chama ela para o canto, ou você para ou você sai. Porque esse não é o padrão de uma pessoa que nasceu de novo, que é filho e filha de Deus. E a pessoa sai, aí fica aí, todo dodói, porque a igreja está errada. Sendo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, eu não quero que vos associeis com os devassos, com os bêbados, com os mentirosos. Isso eu estou dizendo para aqueles que dizem que é irmão. Porque senão vocês teriam que sair do mundo. Porque no mundo só tem isso, mas dentro daqueles que dizem que é irmão, não pode haver isso. Eu não quero que vocês nem sentem para comer com eles. Paulo fala isso, irmãos. E aí? E o que acontece, irmãos? A iniquidade, ela vai de alguma maneira, de novo querer se levantar em nossas vidas. Sabe? Conforme nós lemos um ser que é eterno, que não será mais para sempre, mas ainda ele está eterno, porque um dia ele vai ser destruído, ele não tem pressa de derrubar você. Ele não tem pressa. Sabe, ele vai esperar o tempo certo, ele vai colocar a coisa certa, conforme nós estávamos falando aqui sobre esse neologismo que existe dentro da igreja, nós mentimos sem saber. Nós mentimos sem saber. E assim vai, irmãos. E aí eu vou permitindo a ação do inimigo na minha vida. Eu vou permitindo. Paulo fala assim, olha, eu gostaria que todos vocês orassem línguas, mas que todos vocês profetizassem. Mas tem que haver uma direção. A verdade tem que ser estabelecida. Então, se tem uma dúvida, é lógico que vai se levantar 2 ou 3 e vai julgar essa profecia. Agora, hoje já não tem nem como, porque qualquer coisa eu falo, profetiza da sua vida, eu profetizo da sua vida, eu profetizo da sua vida. Virou um jargão aí, né? Virou um linguajar cotidiano nosso e está errado. Nós precisamos nos vigiar, irmãos. Porque a mesma língua que abençoa, amaldiçoa, e pode, conforme diz Tiago 3, sabe, incendiar uma floresta, uma pequena faísca de fogo. Então, irmãos, precisamos buscar a verdade que nos liberta. Então, se Deus colocou essa iniquidade lá, é porque Ele, com a sua própria justiça, Ele chegou para Satanás, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o homem do pó da terra, bem menor do que você, não vou dar a sabedoria que eu dei a você, nem a perfeição que eu fiz você, mas toda vez que o homem, que já vai nascer caído, toda vez que o homem, pela fé, me adorar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, e decidir se santificar por amor a mim, eu estou dizendo para você, Satanás, vai ser juízo contra a sua vida. Porque a Bíblia está dizendo que nós vamos julgar os demônios, os anjos caídos. A Bíblia diz em Coríntios que nós vamos julgar os anjos caídos. Porque o seu testemunho vai julgar. Porque era possível, Satanás, você não fazer o que você fez. Então, se Deus agora nos dá a oportunidade também de fazer o que nós não podemos fazer, Ele nos dá um poder para resistir a isso, nós vamos ser julgados por isso também. Todas as vezes que você peca consciente, você come de novo o fruto. Paulo não, o autor de Hebreus diz que crucificamos de novo o Filho de Deus. Sabe, irmãos, vai chegar um ponto que não vai ter mais tempo. E uma coisa é certa, irmãos, Ele está voltando. Ele está voltando. Arrume a sua casa. Arrume sua vida. Sabe, uma coisa que eu sempre gostava de fazer na igreja, precisamos fazer de novo, libertação. Sabe? Porque o problema não é o que nós fizemos no passado. O problema é o que nós fazemos depois de convertido. As mentiras, os falsos testemunhos, sabe? Queremos imaginar o que passa na cabeça dos outros. Está falando mal de mim lá. Está falando mal de mim. A gente quer imaginar o que os outros estão pensando.
Isso é pecado, isso é feitiçaria. Sabe? Então, assim, eu não posso ficar adivinhando, os adivinhos vão para o inferno, irmãos. Então, eu preciso, sabe, de alguma maneira buscar, consertar, arrumar a minha casa. Há uma necessidade, irmãos, de arrumar a nossa casa, porque Ele está por vir. Então, você nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo, uma semente foi colocada em você, você foi recriado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficou para trás, porém, cuidado com o que você faz a partir da sua nova natureza, porque isso nos amarra, isso nos aprisiona, isso, sabe, nos impede de crescer, nos impede, sabe, de Deus nos usar. O que Davi falou lá no Salmo de novo, Senhor, perdoa a minha transgressão, apaga a minha iniquidade. Ele começa a suplicar, não te alongues de mim o teu espírito, me dá a alegria da tua salvação, porque daí então eu pregarei as suas boas novas aos perdidos. Se nós, irmãos, estamos preocupados apenas conosco, sabe, irmãos, porque aquele que tem a alegria da salvação, aquele que tem Deus no seu coração, que anda com Ele, vai querer ajudar outros que estão presos. Mas uma pessoa amarrada não pode desamarrar as outras. Uma pessoa que ainda anda nos pecados, ainda anda nos mesmos problemas, ela não consegue ajudar as outras, ela só está focada nela mesma. E é isso que o inimigo faz. Lembra de Faraó? Pode ir, mas deixa aqui os anciãos, as mulheres, as crianças. Não, aí não, Faraó, tem que ir todo mundo. Daqui a pouco pode ir, mas fica aqui o gado, fica aqui, né, as coisas de vocês, sabe? Então, assim, é isso que Satanás faz. Porque ainda tem coisas ainda em nós que fica presa. Nós não conseguimos nos romper, nós não conseguimos fazer, e Deus não consegue, de alguma maneira, nos usar. Por quê? Porque Ele é a própria justiça. O diabo ele vai falar assim, Deus, o senhor não pode, aquela pessoa lá não pode. E você não consegue ser luz e vida, luz e sal. Você não vai conseguir ser, porque não tem vida em Deus. Amém? Vamos buscar, irmãos. Vamos fazer, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, a si mesmo. Vamos se examinar. Se nós examinarmos a nós mesmos, não precisamos ser julgados pelos outros. Julgamos a nós mesmos. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar.